A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Nós estamos estudando a revista da CPAD do primeiro trimestre do ano 2021. Esta revista maravilhosa que vem falando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Já falamos de vários temas aí muito importantes para o pentecostalismo. Falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, fruto do Espírito. Falamos sobre a palavra de Deus, que o pentecostalismo é firmado na palavra. E agora nós vamos falar de um tema que ele é muito importante também, faz parte desse conjunto de temas que fala aí do pentecostalismo, né, que tem a ver também com os temas anteriores. Tá tudo relacionado. Tá? Nesse caso aqui é sobre nós sermos cheios do Espírito Santo. Na verdade, assim, ser cheio do Espírito Santo deveria ser algo contínuo na vida do crente. Tá? Eu digo deveria porque nem todo crente é cheio do Espírito Santo, nem todo crente busca ser cheio do Espírito Santo. Então a gente vai falar nessa aula sobre desse tema que, assim, o ideal é que você, que é professor da EBD e vai ministrar essa aula, você incentive os seus alunos a buscarem mais do Espírito Santo. E se você não é professor da EBD, mas está querendo aprender mais sobre esse tema, quando você terminar essa aula, você tem que, assim, ter mais vontade de buscar mais do Espírito Santo. Então nós temos que ser cheios do Espírito Santo, não é porque estamos envolvidos em uma obra específica, também, tá? Também. Mas é porque, assim, tem muitos crentes que falam assim: eu não sou pregador, eu não sou cantor, eu não toco, eu não evangelizo, eu não tenho nenhuma atividade na igreja. Então, para que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Então, tem gente que tem esse pensamento. E a ideia é que nós possamos acabar com esse tipo de pensamento. A ideia é o seguinte, é que você tem que ser cheio do Espírito Santo, porque a partir do momento que você for cheio, aí sim você vai despertar no seu coração o desejo de fazer algo diferenciado. Então a gente observa nas Escrituras que não apareceu a obra para depois a pessoa ser cheia, mas é o contrário. Primeiro ela é cheia para depois realizar a obra. Então Pedro foi cheio para depois pregar. Paulo foi cheio para depois pregar, realizar milagres. Jesus foi cheio do Espírito Santo e depois ele realizou vários milagres. Então a gente observa este caminho. Então ser cheio do Espírito Santo é algo que a Bíblia orienta aí para todos os crentes, tá? Sem exceção. Não é somente quem está no ministério, tá? Mas todos os crentes podem sim serem cheios do Espírito Santo. Então a ideia dessa aula é essa, é mostrar que todos nós sim devemos buscar mais do Espírito Santo. E se a Bíblia fala do cheio, é porque tem o vazio. Tá? Então a gente vê aí que se você não é cheio, você está vazio do Espírito Santo. Então tem que buscar mais. Não é que você não tem o Espírito Santo, a gente vai falar disso nessa aula. Tá? Todo crente salvo tem o Espírito Santo, mas o cheio do Espírito Santo tem aí algumas características, que é justamente o que a gente vai falar nessa aula. Eu convido você a acompanhar aqui essa aula que vai ser ministrada com um slide em PowerPoint, 100% baseado na revista, tá? Inclusive um slide que você pode adquirir para usar na sua igreja. Então vamos começar aqui, Primeiro eu quero falar dos livros, como a passagem da leitura bíblica em classe é em Efésios. Eu dei um print aqui, coloquei alguns livros, alguns comentários de Efésios. O que eu consultei, o que eu consultei foi esse do Hernandes Dias Lopes, tá? No canto de baixo, aí no lado esquerdo. Mas assim, esses outros comentários também são bons e você pode adquirir um deles na Livraria Basileia. Na descrição do vídeo tem o link para a livraria, onde você pode usar um cupom de desconto e ganhar 10% de desconto. Então você pode dar uma lida aí na descrição do vídeo, tá? Você pode clicar no link que você não perde o vídeo aqui, tá? Você vai ser redirecionado para a página da livraria, mas você continua com o vídeo aqui, tá? Tem também os livros de teologia sistemática, porque nos livros de teologia sistemática também fala do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, e estes livros eles vão tratar também dessa questão de sermos cheios do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, enfim. Então aqui tem também uma imagem de alguns livros de teologia sistemática que também estão nesse link. Tem 2 links aí na descrição do vídeo que você vai ser redirecionado para a página da livraria e aí você pode adquirir um desses livros. Inclusive está aí a Teologia Sistemática Pentecostal, tá? Que é publicada pela CPAD, que você pode também aí
quem sabe, adquirir, estudar e aprender mais com este livro maravilhoso. Então, dentro do site do EBD em Foco também, você pode acessar aí o site, e na descrição do link tem também, né, o site. Se você estiver assistindo o vídeo dentro do site, tá tudo ok, né? É só olhar no menu que tem todo o conteúdo. Agora, se você estiver assistindo esse vídeo em outro lugar, no YouTube, você pode acessar o site, tá? ebdenfoco.com, temos o conteúdo totalmente gratuito, aula em vídeo, áudio, PDF, vídeo de destaque, vídeo de dicas, e nós temos também o conteúdo premium, né, que é da assinatura do EBD em Foco. Quem é assinante tem acesso aos slides em PowerPoint, ao curso baseado no tema da lição, da revista, né, e estudos e sermões em PDF para você ministrar na sua igreja, tá, em culto de pregação, culto de ensino, enfim, tem muito conteúdo lá para você. Então acesse ebdenfoco.com, faça sua assinatura para ter acesso a este conteúdo exclusivo. Vamos para o nosso texto áureo, que diz assim, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então aqui é o nosso versículo-chave, é o versículo que a gente vai explorar muito nessa lição. Verdade prática. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Então, a gente vai ver nessa lição que ser cheio do Espírito pode ter dois significados, tá? Um é o batismo, o outro é uma vida plena no Espírito. Mas vamos apresentar isso aos poucos aí. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 5, de 15 a 20, uma leitura que a gente vai explorar com detalhes dentro da lição, então eu vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo, mas a gente vai ler cada um desses versículos e explicar um por um nesta aula. Vamos para a nossa introdução, que diz assim, a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2,4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo, ou seja, Atos 2,4, ser cheio significa ser batizado, tá? Isso já estudamos na lição 3, a lição sobre batismo no Espírito Santo. Mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito. Então lá na lição 3 nós também tocamos nesse assunto, né, que a palavra cheio do Espírito pode se referir a esse viver contínuo, é algo contínuo na vida do cristão, de plenitude e fervor no Espírito, onde o crente está sempre capacitado, com vontade e com unção para pregar o Evangelho, para santificar mais a sua vida, crescer na vida espiritual, enfim, para fazer a obra de Deus sempre ali no fervor do Espírito Santo. Então nós vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Então o objetivo dessa aula é justamente entrar em detalhes com esse tema aí, ser cheio do Espírito Santo. Tópico 1. A importância da devoção pela palavra e oração. 1.1. Devoção. O que é devoção, né? A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração. Então, assim, o crente pentecostal, ele vai ser apegado, dedicado e zeloso com a oração. É basicamente isso. Aí ele tem que ser aquele crente que realmente gosta de orar. É muito comum chegar na igreja pentecostal, no começo do culto, e encontrar todos de joelho orando. Tá? Muitas igrejas perderam esse costume. Muitas igrejas acham que é perda de tempo orar um tempo de joelho. E, enfim, essas igrejas geralmente são frias, são igrejas problemáticas, são igrejas que têm, assim, o pastor tem muita dificuldade de conduzir. Por quê? Porque é uma igreja que não ora, é uma igreja que perdeu o costume de orar. Agora, uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que está sempre orando, é diferente. Tá? Essa igreja, ela é avivada, ela é animada, o evangelho é pregado, os irmãos têm uma comunhão verdadeira, tem uma igreja diferenciada. Eu já congreguei algumas igrejas que os crentes não gostam de orar, irmão, já vi isso muito, é muito ruim. Tá? Não é bom, eu lembro que o pastor colocava oração no começo do culto, né? 10, 15 minutos de oração. Os irmãos chegavam depois da oração. O culto começava às 7 horas, né? 7 horas era o culto e orava até 7h15. Os irmãos chegavam às 7h15. Na mente deles, o culto começava às 7h15, porque de 7 às 7h15 era só oração, não servia de nada. Então era uma igreja realmente problemática, uma igreja que tinha muitos problemas. Agora eu já congreguei em igrejas que tinha muita oração, que tinha oração 5 da manhã, oração 6 da tarde, oração durante o culto, antes de começar o culto, e era diferenciado. A igreja o movimento era diferenciado, a pregação, o louvor,
a igreja era uma igreja ativa. Então a oração ela faz a diferença na vida da igreja e na vida do crente individual. O amor pela palavra também, uma igreja que busca, né? Eu estou falando igreja aqui, eu estou me referindo tanto ao coletivo como ao individual, tá? Mas é muito complicado essa aí questão da igreja como sendo o individual. Então vamos pensar mais no coletivo. Quando todos ali juntos têm o mesmo pensamento, a mesma ideia, né? Então todos oram, todos leem a palavra. Então isso aqui vale para o crente individual, santificação individual, mas também, né, para o coletivo. E apego ao jejum também, né, buscar a Deus e, no caso ali, tirar um tempo só para orar, ler a Bíblia, não comer nada, não se ligar com alimentação, com nenhuma outra atividade, mas voltado só para Deus também. E essa questão do jejum ela é muito importante para a vida espiritual. Então a leitura da Bíblia, a oração, o jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio, tá? Sempre fez parte da vida da igreja. E é importante aqui que o escritor da revista usou a palavra exercício, ou seja, é algo que nós vamos aos poucos praticando e melhorando cada vez mais. Então tem crente que é muito experiente e consegue orar 2, 3 horas. Então, não tente fazer isso se você não tem muita experiência com oração. Começa orando 5, 10 minutos, vai aumentando aos poucos e assim você vai aí criando o hábito de orar, assim como também ler a Bíblia e jejuar. Tá? Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, ou seja, importante para a vida cristã, né? Mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação, de humildade, prudência e sabedoria. Então vem acompanhado de tudo isso, ou seja, eu vou orar, vou ler a Bíblia, vou jejuar e ao mesmo tempo eu tenho que ser uma pessoa que procura santificar mais a minha vida, ser humilde, ter prudência e sabedoria para fazer as coisas da forma correta. Eu digo isso porque tem gente que fala assim, eu vou jejuar, e aí tem um problema de saúde e não pode ficar muito tempo sem comer. Aí a pessoa acaba passando mal, falta de sabedoria, tá? Tem que ter cuidado com isso aí, porque às vezes para mim, né, ficar 24 horas sem comer, eu não tenho nenhum problema de saúde, mas para você 3 horas já é muito. Tá? Então Deus vai aceitar o teu jejum de 3 horas, tá? Porque é a tua capacidade. Então é só um exemplo aqui. Então a sabedoria, tudo isso tem que ser realizado também com sabedoria. Então a nossa prudência é para que essas práticas não venham a se tornar motivo de exibição. Tem gente que começa a se exaltar, se achar que é o bonzão, porque ora muito, porque lê muito a Bíblia, porque jejua muito. Então tem gente que quer usar isso para aparecer, para ser melhor do que os outros. A gente tem que ter muito cuidado, isso é orgulho espiritual. E é pecado também, tá? É pecado. Então tem gente que está com esse hábito dentro da igreja, e essa pessoa tem que ser chamada a atenção, tem que ter muito cuidado, o pastor tem que ter sabedoria para tratar desse tema, é bom até o pastor tratar, para que os irmãos possam sim de fato orar, ler a Bíblia, mas não saírem por aí se exaltando como se fosse melhor do que os outros, porque fazem essas coisas, que são importantes, tá? Que são importantes, mas cuidado para não cair nesse pecado. 1.2, a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico, né? A oração é a chave da vitória. E de fato está certo, tá? Isso é uma verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Não vai encontrar ninguém cheio do Espírito Santo se não ora. A oração faz parte. A igreja tem que orar, os crentes têm que orar. Realmente, né? Quando eu falo que tem que orar, não é porque é obrigado a orar, que a oração tem que se tornar uma obrigação, não é isso. Mas é o crente que ele quer compromisso com Deus, ele realmente vai ter um momento de oração, de dedicação ali para buscar a Deus. É claro que na correria do dia a dia, nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo consegue tirar esse tempo, mas viver em espírito de oração, tá ligado com Deus o tempo todo, às vezes até dirigindo ali, você vai conversando com Deus, você vai pensando, meditando em algo que você leu, você vai falando com Deus. Então, assim, é importante você tirar aquele momento de oração separado, sim, ele é importante, vale a pena você fazer um esforço para isso, mas também é algo cotidiano, ou seja, você vai passar o dia também conectado com Deus. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Então aqui está bem claro que pode ser palavra ou pensamento. Às vezes você ora somente no pensamento, mas se você tiver a oportunidade de orar com palavras, ore com palavras. Mas é uma comunicação com Deus. Então a oração é um ato de fé também, tá? Porque a gente está falando com Deus e crendo que Ele está nos ouvindo. Então alguém que não acredita em Deus acha que isso é perda de tempo, acha que nós estamos ficando loucos, é besteira.
tá? Mas nós temos que crer que Deus existe, que Ele está nos ouvindo e que Ele se preocupa conosco. A gente tem que olhar tudo isso também. Então, a definição de oração aqui, da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, ela realmente contempla aí o significado da oração. Claro que nenhuma definição de oração vai ser completa, mas essa definição aqui, ela é muito boa, tá? Então, a oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Então, orar mostra que nós dependemos de Deus, que nós não somos nada, que nós não podemos fazer nada e somos dependentes dele para tudo, tá? Para tudo mesmo. Eu sempre falo isso aqui, vou falar novamente, que uma vez eu mexendo, eu acho que até hoje eu tenho isso no meu computador, vou ter que dar uma procurada, mas eu mexendo no meu computador eu achei lá, por acaso, a Bíblia satânica, tá? Não vou dizer que eu estou lendo a Bíblia de Satanás, porque eu não sei nem como é que isso foi parar lá. A gente acaba baixando um monte de coisa e tá lá. E por curiosidade, eu abri essa Bíblia e fui ler um trecho lá, tá? E lá dizia assim, a nós... como é que é? Não, ele falava assim, começava assim, os crentes, né, os que acreditam em Deus, eles quando tem um problema, eles vão orar, eles dedicam tempo na oração, conversando com o ser ali que não vai lhe ajudar. Ele, nesse sentido, essas pessoas, elas deixam de tentar resolver o problema e vão orar, pedir para Deus resolver. Nós, muito pelo contrário, nós não temos esse problema, não perdemos o nosso tempo buscando Deus. Nós procuramos dedicar todo o nosso tempo para resolver o problema por nós mesmos. Ou seja, nós não queremos depender de Deus, nós vamos resolver com a nossa própria força, a nossa própria capacidade. Aí eu parei ali também a leitura, né? Só que, o que eu percebi? Que o que Satanás quer é justamente isso. Que o ser humano, ele pare de buscar a Deus e comece a se esforçar por si mesmo para resolver os seus problemas. Então, a Bíblia satânica, eu não li toda, eu não vou dizer o que tem nela tudo, mas a ideia que eu percebi lá é mais ou menos essa, assim, olha, você não depende de Deus, você consegue sozinho, você pode fazer sozinho, então não vai estar lá muita coisa assim mirabolante relacionada à adoração a Satanás, não é bem isso, tá? Então traz essa ideia, né, a questão do satanismo, muitas vezes traz a ideia de que o ser humano, ele é o centro, ele consegue fazer. Isso tira a dependência total de Deus. E nós, como crentes, nós acreditamos o quê? Que Deus criou todas as coisas, controla todas as coisas e tudo depende dele. Tudo está no controle dele e a única coisa que nós fazemos é depender, assim, reconhecer a nossa dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida. Por mais que eu fale assim, eu estudei para passar no vestibular, mas eu só consegui passar porque Deus agiu. Deus estava lá, eu fiz a minha parte, eu estudei, mas alguma coisa ali tinha que Deus foi lá e agiu e fez com que eu passasse no vestibular. Então, assim, tem tudo. O crente tem que viver na dependência de Deus em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos. É isso que mostra que nós, de fato, cremos em Jesus como Salvador, porque nós começamos a depender de Deus em tudo. E a oração, ela é isso, tá? E mostrando aí na prática a nossa dependência de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. A Lucas 6,12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus foi o nosso maior exemplo de oração, tá? Ele orou muito mesmo, deixou exemplo para nós. Então essa prática particular deve ser espontânea e contínua. 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuamente, ou em uma outra tradução, orai sem cessar. Então a oração tem que ser o quê? Contínua na vida do cristão. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes, tá? 2 Timóteo 3,15, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então aqui, deixando um pouco o tema oração e falando mais da leitura da palavra de Deus, deixando bem claro aqui que quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, vai se tornar mais sábio e vai conhecer mais de Deus e vai crescer mais na vida espiritual. 1.3. O viver sabiamente. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Tá? Diferente do nécio. Olha só. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O versículo 15 aí do capítulo 5 de Efésios, que a gente está estudando. Tá?
Então aqui está o versículo 15. Nós temos que andar como sábios, né? Prudentemente, sabedoria que vem do Espírito Santo. Não como nécios, como loucos, como Paulo usa a palavra nécio aqui, do grego, né? Tolo, sem juízo. Alguém que não tem juízo, que não pensa na hora de tomar alguma decisão, alguém que tem algum problema. Então, assim, a Paulo está usando essa expressão um pouco pesada. Olha, se você não andar de forma prudente, se você não ter sabedoria, você está agindo como louco, certo? Então, assim, nós somos diferentes, tá? Nós somos diferentes nesse sentido, né? Então, Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos, ou dos ímpios, ou daqueles que não são crentes. Então, a sabedoria cristã, ela vem do Espírito Santo. É diferente. Quem é sábio, quem tem o Espírito Santo, vive uma vida diferenciada, uma vida equilibrada. Sabe equilibrar as coisas. Não são como as pessoas do mundo que vivem uma vida desequilibrada. Tudo é exagerado. A bebida é exagerada, o sexo exagerado, a ganância, o amor ao dinheiro, o orgulho, o egoísmo, tudo isso só vão levando eles para uma situação cada vez mais degradante. Então, agindo como loucos, então se autodestruindo. Mas aquele que vive pelo Espírito é diferente. A gente já falou de fruto do Espírito, que tem aí, né, tudo a ver com o nosso comportamento. Né, e agora a sabedoria aqui, né, vem do Espírito e vai guiar a nossa vida. No versículo 17 fala assim, ó: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, quem tem sábio vai o quê? Priorizar a vontade de Deus, tá? Nas suas decisões e atitudes, no cotidiano, em tudo que for fazer. A vontade de Deus é que vai prevalecer. Então, isso só vai agir dessa forma quem é sábio, quem tem o Espírito Santo de Deus. Tá? Somente quem é guiado pelo Espírito. Né? E não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. Tá? No mundo tem algo que parece ser vantajoso, mas é só para atrair, né, para algo que vem depois nos destruir. 1.4, remindo o tempo. Tá? Efésios 5,16 fala assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Tá? Aqui está falando assim, uma frase, tá, que é muito profunda, tá? Muito profunda. Ela diz muito mesmo, então vamos analisar um pouco, tá? Muito mais do que parece, né? A palavra remir, tá? Significa o quê? Comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. Então, nesse caso aqui, dependendo do contexto, tá? Quando a gente fala que Jesus nos remiu, tá? Fomos remidos pelo sangue de Cristo, então tem a ver ali com o resgate do pecado. Agora, nesse contexto aqui, remindo o tempo, tem a ver mais com essa questão de aproveitamento, aproveitar da melhor maneira possível. A palavra tempo aqui, kairos, né, significa o tempo no sentido de ocasião, oportunidade. Eu sei que a palavra tempo é uma palavra complicadinha, nós temos aí duas palavras usadas para tempo na Bíblia, kairos e cronos, tá? Mas eu não vou entrar muito em detalhe nesse sentido aqui. Quando fala remindo o tempo, esse tempo aqui é onde nós, como cristãos, temos que saber equilibrar na nossa vida o que nós vamos fazer e o que é mais importante. Porque os dias são maus, as coisas, o tempo está se acabando, o tempo de Deus, ele está chegando ao fim, a gente não sabe quando. Então, remir o tempo tem que ser duas especialidades do cristão que é cheio do Espírito Santo e quer viver uma vida sábia. Então, ele vai se preocupar em usar todo o seu tempo de forma sábia para que ele possa cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Eu vejo hoje muitos crentes perdendo tempo com redes sociais, perdendo tempo com coisas que não edificam. Não tem problema nenhum usar rede social, eu uso rede social, aproveito bastante, eu gosto de assistir filme, assistir séries, eu gosto de ler livros, eu procuro me distrair com algumas coisas desse tipo, mas eu sempre me esforço para ter uma vida equilibrada nesse sentido. Tem um livro do Christian Barbosa chamado Equilíbrio e Resultado. Não é um livro evangélico, mas ele fala justamente disso, nós sabemos equilibrar, tá, a vida profissional, a nossa vida particular, a diversão, a vida espiritual. Ele fala muito da vida espiritual também, apesar dele não ser evangélico, mas ele trata dessa parte espiritual nesse livro. Tá? Tem outro livro dele também chamado A Tríade do Tempo, que ensina sobre a organização do tempo.
Inclusive, no EBD em Foco tinha um curso sobre a organização do tempo. Eu retirei esse curso para regravar ele, porque eu falo muito da importância do crente saber usar o tempo dele de forma inteligente para que ele possa crescer na vida espiritual. Então ele vai conseguir equilibrar realmente, né, aquilo que às vezes é pura diversão, é pura distração, daquilo que realmente é importante e vai impactar de forma positiva a nossa vida, o nosso futuro, a nossa vida espiritual, profissional, de forma bem geral mesmo. Então, organizar o tempo, fazer as coisas assim, de forma que você prioriza aquilo que é mais importante, tá, na nossa vida, isso vai fazer toda a diferença, porque realmente, tá, a nossa vida é muito curta. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Todos têm a mesma quantidade de tempo. Só que tem algumas pessoas que produzem muito e outras que não produzem nada. Tem algumas pessoas que crescem na vida espiritual. Hoje ela é uma pessoa, é um novo convertido. Daqui 4, 5 anos tu vê ela já formada em teologia. Já está pregando o evangelho, já está escrevendo um TCC, já está querendo fazer um mestrado em teologia. Você fala, meu Deus, como assim? E eu estou aqui do mesmo jeito. Tá? O tempo passa e a gente está parado, não faz nada. E a pessoa que está esperta, ela vai agir, vai fazer alguma coisa, porque os dias são maus, tá? Então o crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, até mesmo em circunstâncias difíceis. Colossenses 4:5, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem o máximo todas as oportunidades. Então qualquer oportunidade que você tiver, dê um testemunho verdadeiro e pregue o Evangelho, né? Porque, né, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus, tá? Os dias são maus, né? O tempo está chegando ao fim e nós temos que aproveitar ao máximo para fazer a obra de Deus. Vamos para o tópico 2, tá? O tópico 2 diz assim: a importância em manter-se cheio do Espírito. Então, ser cheio do Espírito, como já comentei aí anteriormente, né, já desde o começo, é algo contínuo, tá? Algo contínuo. Eu tenho que me manter cheio do Espírito. 2.1. E não vos embriagueis com vinho, tá? O versículo 18 vai falar aí, né, dessa questão do vinho. A gente não vai entrar muito em detalhes sobre a questão do vinho, que aqui com certeza muitos vão perguntar, o crente pode beber vinho, não pode beber vinho? Tá? Se o professor da EBD for entrar muito em detalhe nisso aqui, ele pode se perder na aula e não cumprir o propósito. Aqui o propósito não é esse. Tá? A gente tem que observar que Paulo está falando da embriaguez. Então vamos falar aqui. Na Septuaginta, no caso o Antigo Testamento traduzido para o grego, Provérbios 23:31 está assim, ó: não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. Então aqui ele está falando da pessoa que vai exagerar aí no consumo do vinho. Então a passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. Fala assim, ó: no fim ele morde como serpente e envenena como víbora. Então o vinho ali, a bebida, né, Provérbios 23:32. O vinho, a bebida alcoólica, ela pode parecer algo muito bom no início, mas de repente a pessoa está envenenada, ou seja, ela está numa situação em que ela não tem mais controle de si. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, e pode ser traduzido como devassidão, dissolução. Então, o vinho, ele vai trazer problemas, tá? O exagero na bebida alcoólica vai trazer problemas. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. Olha só o que diz 1 Coríntios 6:10. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então tá aqui, nem alcoólatras, aqueles que, né, vão exagerar na bebida alcoólica, então esses não herdarão o reino de Deus. Tá? Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos, que resultam sempre em desgraças. Então muitas pessoas acham que elas podem ser felizes se elas tomarem muita cachaça, como dizem por aí. Tá? Se elas se embriagarem, elas vão ser felizes. A bebida, segundo eles, traz aquela felicidade, mas é algo momentâneo, é algo que engana, porque depois vem as consequências imediatas daquilo ali. A pessoa pode passar mal, ela pode vomitar, ela pode ter uma dor de cabeça, ela pode ter vários problemas ali. Tem as consequências também que vem logo depois dessas, que são aquelas consequências também que relacionadas a, quem sabe, uma briga, quem sabe uma confusão dentro de casa, a famílias destruídas, e tem as consequências a longo prazo, né?
Uma família destruída a longo prazo traz muitos problemas, além de problemas de saúde. Então, justamente esse momento de felicidade momentâneo que a bebida alcoólica vai oferecer, né, traz consequências desastrosas para a vida da pessoa. Mas aí Paulo fala assim, olha, não faça isso, tá? Não se embriaguem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, em vez de você agir daquela forma, faça de forma diferente. Agora, como crente, assim, na época que vocês não eram crentes, que vocês serviam ao mundo, ao diabo, eram escravos de Satanás, vocês se embriagavam lá. Agora não. Agora é diferente. Agora vocês vão se encher continuamente do Espírito Santo. Então essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Pedro está falando para o pessoal do Sinédrio lá. Então está chamando a atenção deles, porque eles estavam preocupados com a doutrina nova que estava sendo pregada. E ali naquele momento, Pedro, cheio do Espírito Santo, vai e prega para eles, vai ensinar, vai falar ali de Jesus para eles. Atos 13:9. Né? Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, aqui mais uma vez, o cheio do Espírito Santo. Então Paulo, cheio do Espírito, vai ali, né? Aqui eu entendo, tá? Ele vai, claro, agir de forma miraculosa ali, mas eu entendo aqui que cheio do Espírito Santo, tanto para Pedro quanto para Paulo, não foi algo que aconteceu naquele momento. Naquele momento o Espírito Santo foi lá e encheu eles. Não. Eu entendo isso aqui como algo contínuo. Eles já estavam cheios do Espírito Santo. Eles chegaram naquele momento cheios do Espírito Santo. E quantos momentos nós chegamos na vida cristã em que nós não estamos cheios do Espírito Santo e nada acontece? E o que poderia ser diferente se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo? Talvez se eu tivesse cheio do Espírito Santo da última vez que eu preguei, talvez Deus teria operado de forma mais maravilhosa. Talvez se eu tivesse cheio do Espírito Santo a última vez que eu saí na rua, que eu vi as pessoas, Deus poderia ter me colocado numa situação diferente. Eu poderia ter ajudado, contribuído com alguma coisa, com uma palavra para alguém. Então é por isso que o crente tem que andar cheio, tá? Tem que ser algo contínuo. Tá? Pedro se deparou naquela situação diante daquelas autoridades e ele estava cheio, mas ele poderia não estar. E se ele não tivesse cheio, o que ele ia falar para eles? Ele não tinha o que falar. Se Paulo aqui pregando e diante de Elimas ali, ele não tivesse cheio do Espírito Santo, tinha problema. Então assim, o crente ele tem que andar de forma contínua, cheio do Espírito Santo, porque a situação, a circunstância vai aparecer depois. A ação do Espírito Santo na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Então o crente ele pode ser cheio do Espírito Santo continuamente. O Wayne Grudem, no livro Teologia Sistemática, ele tenta dar uma analogia. As pessoas geralmente dão uma analogia do copo, né? Um copo cheio até derramar. Mas o Wayne Grudem, ele fala que a analogia do copo não é muito boa. Uma boa analogia, não tão boa assim, mas é melhor do que a do copo, é de um balão. Você enche o balão de ar. Tá? Ele está cheio, de repente você sopra, ele enche mais. Se o balão for muito bom, ele pode encher muito, até ele estourar, ele enche muito ainda. Então assim, um balão cheio pode ser mais cheio. Assim, um crente cheio do Espírito Santo, ele pode ser mais cheio ainda. Tá? Não existe um limite do Espírito Santo. A Bíblia diz que é sem medidas. Tá? Sem medida, não tem um limite para nós sermos cheios do Espírito. O Deus vai me encher até a posição, até, sei lá, o número 80 e não vai mexer mais. Eu sei lá o que isso significa, né? Eu estou inventando qualquer coisa aqui. Mas não existe um limite, tá? Então, ser cheio do Espírito Santo está continuamente nos renovando do poder e da unção do Espírito Santo na nossa vida para fazer a obra de Deus. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele não vai ser medroso, ele não vai ser covarde, ele vai falar de Jesus, ele vai ser confrontado muitas vezes, ele vai confrontar também, ele vai saber rebater, ele vai saber falar, ele vai ter humildade, ele vai santificar mais a sua vida. Então tem muitos benefícios de nós sermos cheios do Espírito Santo, renovados cada dia. Tá? Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias e isso vem desde o Pentecoste. Então ser cheio do Espírito Santo não foi somente para a igreja primitiva, mas é para os dias de hoje também. Os discípulos já tinham o Espírito Santo antes do Pentecoste. João 20:22 fala, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então eles já tinham o Espírito Santo. Tá? Lucas 10:20 diz que eles já eram salvos
Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Ou seja, vocês já são salvos. Então, eles já eram salvos e já tinham o Espírito Santo. Então, todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, tá? Você pode falar, só os crentes pentecostais têm o Espírito Santo? Não, tá? Todo crente, seja ele pentecostal ou não, seja batista, presbiteriano, congregacional, não importa. Ele já tem o Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo ou não, tá? Não importa se ele é batizado ou não com o Espírito, todos têm o Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, Paulo está falando para toda a igreja. Toda a igreja. Então, todos vocês já têm o Espírito Santo. Então, sendo batizado ou não com o Espírito Santo, sendo pentecostal ou não, todo crente já tem o Espírito. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito em enchei-vos do Espírito. Então, ele está falando de plenitude, de coisa completa, que é a característica típica dos pentecostais. Então, nesse caso, a busca por ser cheio do Espírito Santo não é somente os pentecostais que fazem isso, mas é mais característico. A gente observa mais no meio pentecostal uma preocupação dos crentes em serem cheios do Espírito Santo. 2.4. Não confundir com batismo no Espírito Santo. Tá? Isso já foi estudado na lição 3, batismo com o Espírito Santo, 17 de janeiro de 2021. Tá? Em outras passagens, cheios do Espírito Santo diz respeito ao batismo do Espírito. Então, Atos 2:4, Atos 9:17, tá? Cheio do Espírito se refere ao quê? Ao batismo do Espírito. Não é o caso em Efésios 5:18. Tá? Efésios 5:18, a gente está falando de um cheio do Espírito, mas que não se refere ao batismo. Tá? Então, o batismo no Espírito é uma experiência distinta da conversão. Isso aqui a gente já falou na aula sobre o batismo do Espírito Santo. Lá no vídeo de destaque eu apresentei uma visão um pouco diferenciada. Eu vou fazer um vídeo de destaque agora, nessa lição. Eu vou voltar nesse assunto, então a gente vai tocar novamente em batismo do Espírito Santo. Vamos falar um pouco de dons espirituais. É inevitável, tá? Nós estamos falando de ser cheio do Espírito Santo, então é inevitável não falar desses outros temas que já passaram. Então a gente vai falar, então espere o vídeo de destaque, que vai ser um vídeo bem completo mesmo, onde eu vou, né, fazer uma revisão de aulas anteriores e vou entrar nessa aula com um ponto de vista aí, apresentando outros pontos de vista. Não vou dizer que é melhor ou pior, mas a gente vai apresentar aí, tá? Então, várias visões diferentes. Então, espere o vídeo de destaque. Esse vídeo é postado, tá? Para quem não sabe, esse vídeo é postado por quinta-feira, sexta, até no sábado, tá? Não tem um dia certo, não. É pela graça de Deus aqui que a gente vai fazendo, porque realmente a correria é muito grande, mas eu tento postar na quinta. Quando não dá, sai só sábado. Observe a frase. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Mais uma vez aquele versículo que a gente já leu, né? Logo a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecoste. Então, assim, a gente observa o quê? Que Pedro já tinha sido batizado com o Espírito Santo. E agora ele estava sendo cheio do Espírito Santo. Estava cheio do Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que uma coisa puxou a outra, levou a outra. Ele foi batizado e ali no batismo ele foi cheio e ele continuou cheio. Mas pode ser também que ele, depois de ser batizado, o Espírito Santo ainda encheu mais ele. Ele foi mais cheio ainda. Então pode se referir, no caso, à dinâmica, à plenitude da ação do Espírito Santo na vida dele. Mas não significa que ele foi batizado com o Espírito Santo de novo. Tá? Então, uma coisa é o batismo com o Espírito Santo, outra coisa é o crente ser cheio do Espírito Santo. Tem algumas complicações aqui que a gente vai abordar mais no vídeo de destaque. É que a gente olha no Novo Testamento, antes do derramamento do Espírito Santo. A gente tem Zacarias, que foi cheio do Espírito Santo, ali, no caso o pai de João Batista, né? E a gente tem Jesus também, em vários momentos, sendo cheio do Espírito Santo. Então a gente tem, antes do Pentecoste, também alguma referência sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Então surge aí essa dúvida, né, dentro do ponto de vista da Assembleia de Deus, que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção que vem após a salvação, que a gente já estudou na lição 3. Então, o crente ele pode ser cheio do Espírito sem ser batizado com o Espírito, uma vez que Zacarias foi cheio do Espírito e não foi batizado. Então, a gente traz essas polêmicas aí. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Tá? Podemos fazer a mesma análise com o apóstolo Paulo. Tá? Paulo também, em Atos 13:9, ele foi cheio do Espírito,
Tá? E Atos 9,17 apresenta mais uma vez ele sendo cheio do Espírito, mas é uma referência ao batismo com o Espírito Santo. Ele tinha acabado de se converter e ali Ananias orou por ele e ele foi cheio do Espírito. Entende-se que ali ele foi batizado com o Espírito Santo. Então são situações distintas. Vamos para o tópico 3. Vigilantes contra a frieza espiritual. 3.1. Testemunho transbordante. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5,19. Né? Então os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Então o louvor a Deus, louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor através dos louvores, sempre fez parte da adoração a Deus. Desde o Antigo Testamento, lá no começo, o louvor ele fez parte da adoração. No Novo Testamento, o louvor está presente. Então aqui a gente tem 3 expressões diferentes de louvor: salmos, hinos e cânticos espirituais. É claro que a gente tenta distinguir eles, mas é muito difícil, tá? Então os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirados na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Então o louvor ele é importante na adoração, sim. Tem muitas igrejas criticando o louvor, falando mal do louvor, tirando o louvor, colocando, assim, a gente enfatiza muito a palavra, tá? Não, a palavra é mais importante, a palavra é mais importante. Do meu ponto de vista, não tem um mais importante do que o outro. Muita gente fala assim, o que é mais importante? Orar ou ler a Bíblia? O que é mais importante? Pregar ou cantar? O que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Entende? Não tem um mais importante do que o outro. Tá ali atrelado, faz parte da adoração. Então, o louvor na igreja, ele tem que ser organizado. O louvor na igreja, o pastor, a liderança tem que prestar atenção nas letras dos hinos para ver se realmente aquela letra exalta Cristo ou está exaltando somente o homem. Tá? Tem que observar isso aí. Se é fiel às Escrituras, porque através do louvor uma mensagem é pregada. Através do louvor a Bíblia é ensinada. O louvor ele é muito importante. Então a igreja ela tem que dar importância para o louvor, tem que abrir mais espaço para o louvor, mas isso tem que ser feito da forma correta. É a mesma coisa a pregação. Se um obreiro recebe a oportunidade para pregar, chega ali e prega uma mensagem totalmente fora da Bíblia, se o pastor for sábio, o pastor vai chamar ele para conversar. Olha, obreiro, você falou uma heresia lá, você falou algo que a gente não concorda, olha, você falou uma coisa que não é muito certa, tal, vai orientar aquele obreiro. Aí o louvor vai lá, canta um hino que exalta o homem, não fala nada de Deus e o pastor não fala nada. Entende? Assim, temos que nos voltar para o louvor, mas da forma correta. Ele faz parte da adoração. Aqui no versículo de Efésios cita Salmos. Os Salmos é uma referência ao Saltério de Israel, né, o livro de Salmos. Os Salmos da Bíblia eles eram cantados, tá? E muitos deles são adaptados ainda para os dias de hoje, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. É claro que o ritmo não é o mesmo, a gente não sabe o ritmo, mas eles eram cantados, eram poesias para serem cantadas, e isso facilitava a memorização. Tenta pegar um texto e memorizar um texto. É muito difícil, não é fácil memorizar um texto. Agora, pega esse texto, transforma ele numa música. A gente canta música de cabeça aí. Eu sei um monte de hino de cabeça, um monte de hino, mesmo hino da harpa. Tá? O que? Eu memorizei o hino da harpa por causa da melodia, do cântico. Então, o cântico, ele ajuda a memorização. A gente nem para pensar nisso às vezes, mas ajuda sim na memorização. Então, aí daí a vantagem de cantar, de louvar, porque fica na mente, fica na nossa mente. E aqui os salmos, né, os salmos do Antigo Testamento, eles eram cantados, por isso que as pessoas memorizavam os salmos. Tá? Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs e lamentamos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento. É assim, irmãos, os hinos que eram cantados na igreja primitiva, eles não ficaram registrados. A gente observa Jesus quando ceia com os discípulos, diz que eles cantaram um hino. E no Novo Testamento todo a gente vê referência a cantar hinos, só que a gente não tem registro. Os teólogos dizem que Filipenses 2, de 5 a 11, é um hino. Tá? No caso aqui que ele fala da humilhação de Cristo, não vou ler aqui o texto, tá? Você pode até pausar o vídeo e dar uma lida, tá? Só para a gente ganhar tempo, que já me alonguei bastante na aula, mas essa passagem aqui é uma das passagens mais belas da Bíblia, e segundo os teólogos, era uma estrofe de um hino, ou era um hino completo.
Os cânticos espirituais, no caso, né, que é citado também no versículo, são palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração. São um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Assim, segundo o escritor da revista, salmos, hinos e cânticos espirituais são diferentes. Salmos, referência a salmos do Antigo Testamento, os hinos são os hinos criados na igreja primitiva, e os cânticos espirituais seriam louvores entoados quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, e ali ela vai falar em línguas, profetizar e vai louvar a Deus. Eu já vi isso acontecer na prática, tá? Então essa é a interpretação, e eu não vou dizer que ele está errado, tá? Eu acredito que seja isso mesmo. Pode ser também que Paulo esteja fazendo referência à mesma coisa. Salmo, hino e cânticos espirituais, ou seja, o louvor de forma geral na igreja. Pode ser também, mas pode ser coisas diferentes. Colossenses 3,16 fala: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Então, assim, mais uma vez, além de Efésios, temos também Colossenses, que faz uma referência a salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, parece realmente que são coisas diferentes, distintas. Só que a gente não tem muita coisa, assim, muita informação sobre quais as diferenças entre um e outro. 3.2. Dar graça em tudo, tá? Dar graça em tudo, versículo 20. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todo cristão. Tá? 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo também escrevendo ali fala: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, ou seja, vocês vão dar graças em tudo, em toda e qualquer situação. Então, ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5,20. Então, olha só como é que é parecido Efésios 5,20 com 1 Tessalonicenses 5,18. É muito parecido. Então, dá graças em tudo. Tem um livro que eu li, esse livro eu não tenho ele, eu peguei emprestado, já devolvi. Há muito tempo eu li esse livro, mas ficou na minha mente. Eu falo muito tempo, acho que tem mais de 10 anos. Ficou na minha mente esse livro, que o título do livro é O Louvor que Liberta. E se você encontrar esse livro por aí, leia, mas leia mesmo, tá? Se encontrar em PDF, alguma coisa do tipo, é muito bom. Porque a gente pensa que ele vai falar de cantar, de louvar. Não, ele vai falar de louvar a Deus em termos de agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo, pelas coisas boas e coisas ruins. Ele conta o testemunho dele, ele conta vários testemunhos desse ensinamento, e algo que eu adotei na minha vida também. Eu fiz até uma pregação sobre isso. Então, dá graças a Deus por tudo. Tudo. Faz toda a diferença na vida do cristão. Porque é isso que está na Bíblia. Deem graças em todas as circunstâncias. Ele não está falando assim, deem graças somente nas coisas boas e reclame das ruins. Não. Tudo. Efésios, dando sempre graças por tudo. Pronto. Agradecer a Deus, louvar a Deus por tudo. Não importa a circunstância. Faça isso e Deus vai agir na sua vida, de forma diferenciada, eu te garanto isso. Eu digo isso, irmãos, porque tem crente que vive reclamando de tudo. Só vive reclamando. É complicado, é uma pessoa que não dá para conviver, não dá para passar 5 minutos perto dela. Então, quando você muda, até o seu relacionamento com as pessoas vai mudar, se você mudar em relação a isso. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus, Pai, centrada em Cristo. Tá? Então, está atrelado Pai, Filho e Espírito Santo. Então, há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento, tá? Onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho. Então, a passagem que estamos analisando é uma delas. Então, a gente está falando aqui do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo do Pai e do Filho. 3.3. Sujeição. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. Então, a pessoa que está na plenitude do Espírito, cheio do Espírito, ele não vai ser uma pessoa arrogante, orgulhosa, vai ser uma pessoa quebrantada, humilde. Então, a submissão é uma consequência de uma vida na plenitude do Espírito, né? Pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. Aqui o escritor da revista vai fazer uma aplicação dessa submissão do Espírito, para quem é cheio do Espírito Santo. Aqui 2 aplicações. Uma delas, né, no caso, é com relação às autoridades constituídas. 1 Pedro 2,13 fala assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como a autoridade suprema, e ele continua. O versículo você pode ler todo o contexto. Então, Pedro está falando aqui, ele usa até a palavra rei, né? Lá no Império Romano não tinha rei, né? Era o imperador.
tá? Mas ele tem em mente o rei do Antigo Testamento, que era aquele rei segundo o coração de Deus, que fazia a vontade de Deus. Então a autoridade constituída, nós temos que nos sujeitar a essa autoridade, mas ao mesmo tempo a autoridade também está debaixo da autoridade divina. Tá? Ela tem que também andar na linha, tá? Tem nesse sentido. Eu tenho que me submeter também aos meus superiores hierárquicos. No caso, 1 Pedro 2,18, temos o exemplo do escravo e do servo, do escravo e do senhor. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Nesse caso aqui, era a questão cultural da época, a relação trabalhista era mais relacionada à escravidão. A escravidão da época era diferente da escravidão que aconteceu aqui no Brasil, não era escravidão de negros. Qualquer pessoa podia ser escrava, às vezes o cara era médico, mas se envolvia em dívidas e não conseguia pagar suas contas e de repente se tornava um escravo. Tá? Era um médico escravo, então acontecia muito disso naquela época. Tá? Na população, o pessoal diz assim que na população de Corinto, eu vi esse dado em algum livro de teologia, parece que era 600 mil habitantes, e lá tinha, parece que 400 mil escravos. Então, era assim, a maior parte da população era escrava. Então, Paulo, muitos crentes eram escravos e a orientação é essa, olha, sujeite-se aos seus senhores, ele está acima de você. Tá? Sirva a ele como se estivesse servindo o próprio Cristo. Tá? Isso vale também nos dias de hoje para patrão e empregado, tá? Então tem empregado aí, crente que quer passar por cima do patrão, tá errado. Tá? Ele está acima de você, no nível de hierarquia, uma hierarquia funcional. Naquele momento, ali na empresa, ele está acima de você. Na sua casa, não, mas lá na empresa ele está acima de você. Então lá você tem que respeitar ele e se sujeitar. Isso faz parte também de alguém que é cheio do Espírito Santo. Tá? Então essa sujeição deve haver entre os irmãos da igreja também. 1 Pedro 5,5. Né? Então são 3 aplicações, tinha esquecido dessa. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então a orientação bíblica é que todos os crentes têm que se sujeitar uns aos outros. Então isso faz parte de quem é cheio do Espírito Santo. Amém? Chegamos à nossa conclusão, que diz assim: o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Então eu vou observar, vou perceber quem é cheio do Espírito Santo, se eu ver que essa pessoa realmente, ela busca a Deus, ela ora, ela lê a Bíblia, ela dá testemunho na sociedade, em todos os aspectos da vida, essa pessoa, ela é diferenciada. Então ela está sempre se renovando com o Espírito Santo. Isso aqui tem que ser uma busca de cada cristão. Não é restrito somente a líderes, pregadores e cantores, mas todos os crentes devem ser cheios do Espírito Santo. Então nós chegamos aqui nas perguntas. Se você for usar o slide na sua igreja, tem as perguntas para você passar para os seus alunos. Tá? Mais uma vez aí sobre o nosso conteúdo, treinamento para professores da EBD totalmente gratuito, nosso conteúdo premium, o curso baseado no tema da revista, Introdução à Teologia Pentecostal, tá? O nosso livro, Os 4 Cs da Educação Cristã, e nosso WhatsApp, 949-8409-2869, que você pode mandar mensagem para receber os subsídios gratuitos. Então, eu encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.